Oi, pessoal. Sou eu, Dani, seu simpático farmacêutico do bairro, aqui para falar com você mais uma vez sobre o azul de metileno. Hoje vamos analisar especificamente um estudo e também falar sobre preconceito, desinformação e contatos. Toquem as trombetas. O azul de metileno, em uma determinada dose, não afeta o microbioma, o que é muito benéfico e necessário para uma vida saudável, mas melhora as habilidades cognitivas. Há um artigo na internet que provavelmente faz referência a esse estudo, mas entre todos os resultados, o tom é completamente oposto ao de mostrar efeitos benéficos em uma determinada dose. Um dos estudos que eu queria analisar em particular não é necessariamente, antes de tudo, não é um teste em humanos. É na verdade um teste que foi feito em ratos. Então podemos aprender com os ratos, podemos extrapolar até certo ponto o que é feito com eles. A outra razão pela qual eu queria falar sobre isso é porque depois de ler o estudo e ouvir, encontrar os resultados, olhar os resultados, me deparei com outro artigo na internet que tecnicamente não fazia referência ao estudo. Eles não deram o título, mas este é o único estudo que conheço que faz uma investigação de longo prazo sobre o uso a longo prazo, ou seja, 4 semanas de uso de azul de metileno em camundongos, testando a composição do microbioma intestinal e a correlação da capacidade cognitiva, ou seja, a conexão entre os dois. Alright? Então, a menos que haja outro estudo por aí que eu não conheça, o artigo que li um pouco depois de ler este estudo também fala sobre este estudo. Mas chegamos a duas conclusões muito diferentes, e é isso que traz contexto, preconceito, discernimento, descrição e tudo mais. Então vamos começar o estudo. Este estudo foi feito na Rússia em 2020. Acredito que foi publicado em 18 de novembro de 2020. Então é um estudo bastante recente. Quer dizer, pelo menos na faculdade de farmácia, quando eu estava lá, eles queriam que você usasse estudos que não tivessem mais de 2 anos. E acho que isso realmente implica no contexto da mentalidade do aluno, de que a assistência médica está em constante expansão. E quanto mais recente for a literatura que discute certos outros fatores, mais provável é que seja a informação mais correta no momento. Porque você tem que assumir que se o estudo foi feito, eles têm um precedente que o levou a ele e pelo menos reconheceriam se estivessem tentando combater o status quo. Por exemplo, digamos que algo foi estabelecido em 1980, restabelecido em 1990, ou confirmado e confirmado novamente em 2010, digamos, mas de repente em 2023, certo? Então ainda este ano, um novo estudo é publicado. Eles esperariam que reconhecessem algo como sim, vamos contra o status quo, e foi isso que testamos, e foi isso que descobrimos, ou ainda reconfirmar ou redirecionar isso por meio de um estudo. Também é importante conhecer o contexto. Então, 18 de novembro de 2020 não é tão ruim. Na Rússia, não é problema desde que esteja bem estruturado. Isso é com ratos, ok? E o estudo é chamado de efeito do tratamento de longo prazo, com azul de metileno, na composição do microbioma intestinal do camundongo e sua relação com as habilidades cognitivas dos camundongos. O que significa tudo isso? Bem, as coisas legais sobre as quais não falamos nos outros vídeos sobre o azul de metileno eram o uso a longo prazo. Então, a definição deles de uso a longo prazo aqui é de apenas 4 semanas, mas é tempo suficiente para propor uma ideia se está ou não afetando o microbioma, o que definirei aqui em um segundo. E também as habilidades cognitivas, que sabemos que foram confirmadas diversas vezes, até mesmo em testes em humanos, incluindo estudos de ressonância magnética. Se você quiser mais informações, assista ao outro vídeo, já que azul de metileno era um vídeo de 35 minutos. Falei sobre esse estudo. O que é um microbioma intestinal? O intestino é o estômago, plus a parte do seu intestino delgado. O microbioma é a variedade de bactérias diferentes que residem ali, tanto boas quanto más. Você tem bactérias comensais, cepas com as quais nasceu e que você carrega consigo. Você quer alimentá-los e nutri-los. Bactérias ruins podem ser convidadas malvadas, entrando e competindo com as boas por alimento, gerando disbiose. Mas na verdade, estamos encontrando muitas evidências de que o microbioma tem uma ampla gama de benefícios e malefícios, que podem advir de uma disbiose ou de um microbioma saudável. Então, se você tem muitas bactérias boas florescendo e nutrindo você, isso pode ajudar na função cognitiva e em outros problemas de saúde mental. Pode ser uma forma de combate ao câncer, pois a disbiose pode levar ao câncer. Isso também ajuda com qualquer problema gastrointestinal. Também pode ajudar com a fadiga, com a energia e com muitas outras coisas às quais o microbioma está ligado. Por isso é muito importante ter um bom microbioma. Então, o microbioma intestinal, é claro, é importante com base nos benefícios que mencionei anteriormente e também melhora a função imunológica para o microbioma saudável.
Mas o motivo pelo qual tenho um interesse especial nisso é que estamos recebendo muitas prescrições de azul de metileno, o que é ótimo. Adoraria ver isso. Nós usamos principalmente a forma de cápsulas, então ainda é oral, o que significa que vai para o seu estômago através do seu trato gastrointestinal e ainda tem metabolismo de primeira passagem no fígado. Mas voltando ao estômago, o azul de metileno tem propriedades antimicrobianas, mas potencialmente não discriminatórias, o que significa que ele vai prevenir os vilões, como é um antisséptico para infecções do trato urinário, era um agente antimalárico, mas também pode impedir o crescimento de alguns dos bons. E isso pode estar relacionado a uma disbiose, certo? Que é algo que queremos mitigar. Então esse estudo russo com ratos foi bem legal, porque foi um pouco mais a longo prazo. Eles também compararam isso com não apenas eliminando as bactérias que estão nos camundongos, mas também compararam isso com quaisquer alterações na composição e correlações cognitivas. Então eles têm um teste de labirinto padronizado, que é bastante rotineiro para ratos. A maneira de padronizar labirintos, para avaliar a capacidade cognitiva. Eles operam 3. Eles têm um braço de controle, sem azul de metileno. Eles tinham um braço de azul de metileno que foi dosado, eu acredito, a 15 mg por quilo por dia. E estamos verificando isso agora. 15, tô te enrolando. Sim, 15 mg por quilo por dia. Depois, eles também tiveram outro braço que foi estudado com 50 mg por quilo por dia. Okay? Os resultados foram muito legais. Com 15 mg por quilo por dia, eles não encontraram uma mudança significativa no microbioma intestinal. Então, uma mudança estatisticamente significativa. Pode ter havido alguma mudança, mas pode ter sido apenas distorção, ou como você chamaria isso, algo insignificante, eu acho. Eles usam métricas para descobrir isso, mas descobriram que era estatisticamente significativo que o grupo de ratos que recebeu 15 mg por grama por dia teve melhor desempenho na capacidade cognitiva na corrida do milho. Acredito que em todas as semanas. E teremos um gráfico ali mostrando isso. A outra coisa a saber é que o grupo que tomou 50 mg por quilo por dia não teve uma capacidade cognitiva melhor. Então não correu o labirinto melhor do que o grupo de controle. Então não houve benefício nisso, mas distorceu significativamente o bioma do rato. Então isso é algo importante a ser observado. Outra coisa a ser observada é a composição do microbioma intestinal do rato. Eles terão bactérias e cepas bacterianas diferentes das nossas. Então você sabe que não é exatamente uma comparação entre maçãs e laranjas. Existe uma limitação na fisiologia das bactérias. Elas vão se comportar de forma diferente até certo ponto, e obviamente comer diferentes tipos de coisas para sobreviver por conta própria. Mas na fisiologia das bactérias, você tem gram-positivas e gram-negativas. Podemos envolver o aglomerado, certo? Obviamente eles categorizam as coisas por uma razão, sabe? Filos, espécies, reinos, etc. por semelhanças. Então o que podemos concluir disso? Já que houve uma mudança estatisticamente insignificante na dose de 15 mg por quilo de azul de metileno por dia no microbioma intestinal dos camundongos. É que potencialmente isso não mudará nosso próprio bioma, especialmente quando consideramos que a dose mais comumente encontrada na literatura, a que provavelmente seria mais benéfica para a maioria das pessoas de forma conservadora, mas ainda eficaz, seria de 0,5 a 4 mg por quilo por dia. Certo, então acho que essa é uma extrapolação apropriada dos resultados aqui. Isso também indica que 50 mg por quilo por dia parece uma dose bem alta comparada a qualquer outra literatura, certo? E certamente isso não só não causa nenhum benefício na capacidade cognitiva, mas também uma forma de desbiose potencialmente posterior, que mais tarde pode levar a uma série de doenças. Então, voltando ao azul de metileno, a dosagem é fundamental. E outra observação sobre a dosagem. Sei que sou prolixo, então continue aqui comigo. Talvez o Dan coloque algum b-roll para que você não precise olhar para minha cara enquanto eu digo isso. Assim como seu fígado, você tem certas enzimas. Todos nós temos uma certa coleção delas, mas algumas são mais expressas em seres humanos do que outras. Então eu posso ter um certo CYP. Ela é chamada de CYP. CYP é o início do nome da enzima, mas eu posso expressar uma mais alta do que outra associada à minha.
Mas isso realmente faz a diferença. Faz diferença nos medicamentos, na forma como os metabolizamos e até mesmo como os ativamos. Certos medicamentos são direcionados para que sejam ativados por certas enzimas. O que quero dizer é que com o azul de metileno, não consigo explicar quantas mitocôndrias você tem no seu corpo e quão bem seus genes são expressos para que as mitocôndrias funcionem corretamente, etc. A lista continua no que diz respeito aos seus genes, como você os expressa e integral. O que quero dizer é que temos de 0,5 a 4 mg como a janela de dosagem mais amplamente reconhecida, mas também temos a variação individual de como cada um expressa certas coisas dentro de si. Então cada pessoa vai reagir de forma um pouco diferente ao azul de metileno. Então, a dosagem do azul de metileno pode ser individual, mas a vantagem de ter cada vez mais literatura publicada é que podemos pelo menos diminuir a probabilidade de onde você pode se enquadrar nessa curva de Gauss, porque certamente não queremos necessariamente ser discrepantes na dosagem. Isso pode acontecer, mas se conseguirmos nos manter dentro dessa curva normal de dosagem, provavelmente estaremos mais seguros, certo? E foi demonstrado, eu sei que foi com ratos, mas foi demonstrado que uma dose extrema não teve nenhum benefício. Mesmo 15 mg por quilo seriam considerados altos para nós, mas ainda assim mostraram benefícios sem necessariamente matar nenhum microbioma. Foi uma longa caminhada. Vamos falar sobre o motivo pelo qual levantei essa questão e sobre desinformação, preconceito e contexto. Uma coisa interessante a se notar sobre o estudo, se você decidir se aprofundar nele, é que novamente eu disse que não houve mudanças significativas no microbioma intestinal com 15 mg por quilo por dia. Na verdade, o vocabulário quando eles estão discutindo sobre aqueles 15 mg por quilo, estão falando sobre as diferentes bactérias, havia alguma nuance nisso, e eles descrevem isso, mas eles escrevem lá, no entanto essas mudanças eram de natureza oscilatória e não excederam 1%. Alterações oscilatórias semelhantes dentro de 1%, causadas pelo azul de metileno, na concentração de 15 mg por quilograma por dia, também foram observadas, então passaram por duas cepas diferentes de bactérias. Entretanto, em geral, não encontramos alterações significativas na composição do microbioma intestinal, o que poderia ser um marcador do desenvolvimento de disbiose ou outra disfunção intestinal. Então, novamente, algumas pequenas mudanças de natureza oscilatória, significando que a flora intestinal ou o microbioma intestinal vão desaparecer em pouco tempo. Nada significativo aí. Agora, quero falar sobre o outro artigo que pode estar fazendo referência a esses resultados, porque o que eu deduzo desse estudo é que em comparação com o controle, em comparação com os ratos que não receberam nada, uma dose de 15 mg por quilo por dia aumentou a função cognitiva e não houve alteração no microbioma intestinal, o que é crucial. Os ratos receberam 50 mg por quilo por dia, sem alteração na função cognitiva. Então não houve benefício real e houve uma grande mudança em seu bioma, levando à disbiose. Ruim. Então uma dose muito alta é ruim. Descobriram que os 15 são perfeitos. Controle é o que é certo. Isso nos admira-se texto. Contexto importa. Espero que esse vídeo haja ajudado a aprender mais sobre azul de metileno. Sinta-se seguro sobre o fato de que ele estará dentro de você se você tomá-lo oralmente, sem afetar seu microbioma em uma dose segura, que geralmente é de 0,5 a 4 mg por quilo. Mas também aprenda que o contexto importa para usar seu próprio discernimento, seu próprio critério e ter liberdade de escolha. Obrigado.